Neste vídeo você encontrará a formação para professores na cidade de Ribeirão Preto, na escola Dr. Júlio César Voltarelli, dia 7 de junho de 2025. Meus amores, meu nome é Miriam, eu fui professora de escola pública durante 25 anos e eu perdi a minha voz. Quando eu dava aula, eu alfabetizava e, entre outros problemas, eu tive problema na voz, eu fiquei 2 anos sem falar. E aí eu fui readaptada, eu fiquei na biblioteca da escola. E para mim aquilo era a morte, entendeu? Era a pior coisa que tinha acontecido na minha vida, eu ter sido readaptada. Só que aí eu me aproximei do universo das histórias, eu me apaixonei por literatura infantil. Aí sabe quando acende uma luzinha? É isso que eu quero fazer? Só que não é tão fácil assim. Naquela época não tinha celular, era foto de máquina, né? Mas eu ali com meus alunos, eu contando histórias, eu sempre gostei de contar histórias, porque eu acredito que as histórias alcançam um lugar que às vezes a gente não alcança. Com a matéria, nós alcançamos corações, né? E terapêutico, né? É terapêutico, história terapêutica. Tem até conto-terapia, né? Tem canais de conto-terapias, eu já fiz parte desse curso, né? E aí está aí o caderno de artista, por quê? Porque eu acredito nas histórias, porque eu acredito que as histórias podem mudar a vida de uma criança. E foi aí que eu descobri que eu assumi que eu tinha o gosto para escrever e que eu comecei a escrever. Essas histórias ficaram guardadas 10 anos e a Tracan é a empresa que patrocinou. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do livro. A ilustradora, ela chama Juliane Cimiso, ela é botânica, ela é bióloga, ela faz parte da Sociedade Brasileira de Entomologia e ela também é artista. Então eu escolhi ela porque meu livro tem tudo a ver com bichos, insetos, né? Então ela começou fazendo uma brincadeira com as crianças, né? Misturando o lúdico. Como será uma aranha com a cabeça de coelho, uma raposa com bico de avestruz e orelha de elefante, para despertar a criatividade. Depois lá, que está aquele símbolo lá, né? Mas ela fez os ossos minuciosamente dos pássaros, a aerodinâmica dos pássaros, ela desenhou. É como se fosse um artista que estivesse criando o seu caderno, certo? E aí eu fiz questão de colocar essas aves no livro, que essas aves, uma foi extinta e as outras estão em extinção. O arapapá já foi extinto no Cerrado Paulista, tem só em zoológicos, né? É a tesourinha, vocês lembram quando a gente era criança, o tanto de tesourinha que tinha? Não tem mais tesourinha, por quê? Ela se alimenta de insetos. Com os agrotóxicos, com os canaviais, muitas aves foram desaparecendo. O tizil, vocês lembram do tizil? Que ficava na cerca pulando, a gente não vê mais, né, o tizil. A coruja de buraco também está perdendo seu espaço, porque a coruja de buraco, ela se alimenta de insetos. E se joga muito agrotóxico, não tem inseto para ela comer, ela se reproduz menos e acaba sendo ameaçada de extinção. E o beija-flor de gravata vermelha, raríssimo da gente ver, aquele beija-flor que tem a pescocinho vermelho. Essas são aves urubu-rei do Cerrado Paulista que estão sendo ameaçadas. Então esse livro tem que trabalhar meio ambiente, preservação do meio ambiente, porque é uma das exigências da ONU, da Agenda 2030. Tá? Aí ela fez os fungos, né, a importância dos fungos. Também ela é paranaense, ela desenhou a araucária, né? Eu coloquei o baobá, porque eu acho o baobá uma árvore incrível, símbolo da resistência. As folhas parecem raízes, vive lá na África, no deserto, está resistindo, está produzindo água, está abrigando pessoas, porque essa é a mensagem do livro mesmo, que eu queria passar para vocês. Fez a flor do café da nossa região e aquele lá é um ipê amarelo, a flor do ipê amarelo, que não está amarelo porque é um esboço, né? Também a poética das flores, porque nós perdemos o contato com o jardim, nós plantávamos jardim, a nossa avó tinha jardim, a nossa casa tinha jardim, nós não temos jardim porque dá trabalho, porque a gente tem agora que gastar tempo nas redes sociais, a gente não cuida de nada, não planta de nada, né? Nós não temos tempo mais para ter um jardim. Né? Então, ela colocou o que tinha no jardim da avó dela, que é flor de maracujá, lírio rosa, o dente de leão, que tem outro nome, mini flores, amor perfeito, é uma trepadeira, né? Muito antiga. Né? Então, assim, a gente trabalhar a poética das cores, né, com as crianças. E a curiosidade que espalha a liberdade do ser, que a história vem um passarinho, um beija-flor, um colibri, e ele é curioso, ele passa na página da frente, ele se pinta nas flores.
ele se pinta e ele sai espalhando para todos os bichos que eles podem ser pintados. Aí alguns bichos se pintam, outros pedem para que o artista pinte eles. Então, a liberdade do ser, que cada um pode ser o que quiser. A gente fala, não, eu não tenho escolha, nós temos escolha. Tá? A vaca não tem escolha, ela levanta de manhã e vai comer o capim, ela não pode pôr pinta mais na vida dela. Mas você escolhe o tênis que você vai vir para a escola, você escolhe o seu cabelo, você escolhe o seu brinco, você escolhe o seu humor, você escolhe. Mas a gente leva isso no automático, é como se a gente não tivesse escolha. Né? E eu quero ser assim, me pinta por favor, né? As aves se submetendo ao processo de criação. E aí, nós criamos, porque todo esse livro foi feito um roteiro de imagens. Eu escrevi todas as imagens. E aí ela colocou cor língua de gato, para as crianças criarem as suas cores também. Cor bolo de fubá, né? Cor terra molhada, cor chá verde, sempre remetendo à natureza. Cor campos de lavanda, porque através das cores, além de a gente poder explorar o sensorial, né, e os sabores, a gente pode também dar liberdade de escolha da criança criar uma cor dela inventar uma cor, certo? E aí aparecem os animais grandes, né, na história, porque também faz parte, o pequeno faz parte do grande, o grande faz parte do pequeno, nós vivemos o ecossistema, nós dependemos uns dos outros. E por mais pequeno que você se sinta, você é importante. Essa é a imagem que eu quero passar, entendeu? Tudo é importante, o grande é importante, o pequeno é importante, o silêncio é importante, o invisível é importante. Tudo é importante. E uma coisa legal que eu achei que ela fez movimento nas ilustrações. E o pássaro preto, ele é bem excêntrico, para mostrar às crianças também, que tipo assim, teve criança aqui, tirei foto com chapéu, não quero chapéu, tá tudo bem. Eu não quero fazer essa atividade, tá tudo bem. Entende? Porque é uma construção para eles chegarem até aqui. A onça, ela se entrega ao processo, ela não escolhe cor, ela fala, me pinta do jeito que você quiser. Em alguns momentos da vida da gente tem que aceitar os processos na vida da gente. Porque às vezes a gente não quer A, não quer B, quer aquilo, quer aquilo outro. E a gente vai caminhando e vai dando tudo errado na vida da gente. Então, quando dá tudo errado na sua vida, é porque tem outro caminho para você. E às vezes você não quer enxergar aquele caminho, porque não é o caminho que você quer. Entendeu? Mas é o caminho que Deus tem preparado para você, com as suas habilidades, com as suas aptidões, com aquilo que você gosta de fazer, né? Com aquilo que você ama fazer, e aí você vai estar cumprindo o seu propósito. Você já faz um grande propósito, acolher crianças, tratar com eles, receber eles, né? E tem a arara no texto, fala de criança atrapalhada, criança que derruba tudo, criança com TDAH, que não percebe as coisas, que chega e estraga tudo, né? E a arara quebra a paleta do artista. Aí o urso pardo fica sem pintar, né? E também para trabalhar com a criança, que a ação de um afeta o outro. A arara quebrou a paleta, o urso pardo ficou até hoje com a cabeça branca, o pinguim de Magalhães ficou mal pintado até hoje. O passarinho, que é o roxinol, que perdeu na história o momento de ser pintado, é quando a gente perde as oportunidades na vida. Né? Às vezes a gente perde e fala, nossa, passou o trem, eu ia prestar esse concurso, não deu, eu ia fazer isso, não deu. Né? Mas quando a gente fica mais velho, aqui a gente faz as pazes com as nossas dores, a gente fala, tá tudo certo, entendeu? Foi do jeito que tinha que ser, eu fiz o que eu dei conta, eu fiz o que eu consegui, e o que aconteceu é o que tinha que acontecer. Né? E também o roxinol, ele vai atrás do artista para ensinar as crianças a não se acomodarem com as dificuldades, que eles têm que correr atrás, nós também temos que correr atrás das nossas dificuldades, dos nossos desafios, nós não podemos desistir de nós mesmos, né? Quando o roxinol passa pelo campus de Buritis, ele ficou encantado com aquilo que já estava construído, já estava pronto, né? E aí eu quis puxar a sardinha para o meu lado, porque eu nasci em Buritizal, uma cidade que hoje deve ter 4.000 habitantes, eu falei, eu queria tanto, já que vai para um campo, põe um campo de Buritis, né? Põe um Buritizal para lembrar de onde eu nasci. Ele foi ficando desanimado porque ele viu o campo de Buriti pronto e ele não tinha cor. E às vezes na nossa vida, eu olho para a vida do outro, a vida do outro já está pronta. O outro tem carro, o outro parece que é bem sucedido no namoro. Não acredito que vocês iam no Facebook e no Instagram não, viu gente? 90% não é real. Tá? Eu acredito que o outro está viajando, tem gente até colocando balde no quintal com a Coca-Cola, cerveja, Marquinhos, fazendo, faz de conta que está na praia, está lavando no quintal. E você está acreditando que todo mundo está na praia e você está aí. Né?
Então, quando você vê alguém prosperando, a vida do outro que já está mais adiantada, que está pronta, não se frustre, vai chegar a sua vez. Chegou a minha vez, gente. Chegou a minha vez hoje de publicar um livro. Quem diria eu, Miriam, Helenida, Elefrate Guedes, filha de um agricultor, filha de uma dona de casa, que vende Avon, que vende Natura, tá? Meu pai era pastor, a gente sempre foi ridicularizado na igreja, porque era filha do crente, usava só saia, não cortava cabelo, gente encardido, gente sujo, gente fedido, tudo isso eu já recebi, né? Mas eu não desisti de fazer a minha escolha, de seguir o meu caminho. É o que eu quero, o que eu gosto, eu posso sofrer o que for para publicar um livro, mas eu vou até o fim, né, para estar dando isso de presente para as crianças. E nós temos só que aprender com a vida. A dificuldade de persistir quando nós não temos resposta. Tem uma imagem do livro que o Rochinol chora, né, que às vezes a gente chora no meio do caminho. A vida fica difícil em momentos, você vai chorar, você vai pedir para morrer, você vai pedir para não estar mais aqui, vai ter dificuldades, às vezes tem divórcio, tem doença na família, tem tanta coisa. Mas nós não podemos desistir da vida, porque a vida, mesmo que seja difícil, ela é maravilhosa de ser vivida. E o jacaré, ele fala assim para o Rochinol, vai embora, larga a mão, não vai dar certo. A primeira feira de livro que eu participei na minha cidade, eu cheguei para uma ilustradora aqui de Ribeirão Preto, eu falei, olha, eu tenho vontade de publicar livros, de escrever. Sabe o que ela falou para mim? Desiste. Larga a mão, não vai dar certo. Mas aquela chama estava dentro de mim. Nós sempre vamos encontrar pessoas para falar para a gente desistir. Sempre. Que não vai dar certo. Entendeu? Mas se você tem aquela chama, ela não apaga. Segue ela. Segue a chama. Entendeu? Segue esse desejo. É o desejo que nos move. Né? Freud já falava isso. E a pergunta que moveu ele para o propósito. Onde estão as cores do mundo? Nós temos que fazer pergunta para nós. Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar com esse meu desejo? Aonde eu quero estar? O que eu quero fazer da minha vida? Por que eu estou aqui? Faça perguntas. Faça perguntas para você. E a decepção, que muitas vezes nós ficamos apavorados, porque a minha vida não está como eu planejei, eu saio do propósito. O Rochinol saiu do propósito, ele saiu do caderno. Porque, tipo assim, ele acreditou que no jacaré, que não tinha mais cor para ele, que a vida dele não ia dar certo mesmo. E ele saiu do caderno. E ele chorou. E eu quero falar uma coisa para vocês. Chora, gente. Não guarda lágrima, não. A lágrima é o rio que lava o nosso coração. Chora, procura uma amiga. Joga as pitangas. Né? Fala, eu preciso desabafar com você, eu preciso falar. Se tiver dinheiro para psicólogo, melhor ainda. Mas chora. Põe as emoções para fora, não guarda, não. As nossas emoções precisam ser vividas. Não tem medo da sua emoção. E o Rochinol viu que ele cantava e cantava bonito. Então, a aceitação das minhas habilidades, certo? Gente, se pedir para eu ser designer de sobrancelha, a pessoa vai ficar com a sobrancelha aqui. Eu não tenho habilidade para isso. O pessoal pega o livro e fala, você desenhou? Eu falei, eu só sei fazer o ó com o copo. Vocês atentarem às habilidades de vocês. O que vocês têm? O que vocês conseguem fazer? Que não é difícil, que é fácil. É a sua habilidade, é o seu chamado. E a gratidão da dor vira cor, e a cor se faz canto. O Rochinol ficou sem pintar, mas quando ele cantou, quando ele agradeceu, ele se pintou na história. Ele se pinta, né? E todo o universo ficou iluminado. Então, quando a gente aceita a nossa missão, mesmo que eu não sou pintada como eu gostaria de ser, eu pinto o outro. Eu estou pintando vocês aqui nessa manhã. Entendeu? Com a minha emoção, com a minha empolgação, com a minha alegria de contar histórias, porque eu nasci para isso. Mas eu demorei 50 anos para descobrir que eu nasci para isso. Não tem importância. Descobri. Entendeu? Não fuja do processo. Continue no processo. E para finalizar, no livro tem um checklist. Vai chegar um momento da vida de vocês que vocês vão fazer um checklist da vida. Na meia idade a gente faz. Casei, tive filho, aposentei. O que eu estou fazendo da minha vida? É o checklist. Vocês não fazem o checklist? Fiz isso, fiz aquilo, não fiz aquilo. Final de ano, a gente faz o checklist. Chegará o momento do checklist. Como que a gente vai lidar com isso? Eu quero terminar com uma frase do Siddhartha Ribeiro. Se vocês não conhecerem o Siddhartha, leiam sobre o Siddhartha. Ele é filósofo, ele é professor. Ele fala que as novas gerações
são extremamente literais, porque o espaço da metáfora, da alegoria, da poesia, da filosofia estão sendo drasticamente reduzidos. Nós estamos ficando literais e deixando de ser literários. Então essa geração está ficando muito no celular, muita tela, muito tablet. Nós estamos viciados na luz azul. Nós viramos códigos. Menos tela e mais vida. Chegou a sua família na sua casa e fala, gente, ó, a partir de agora, nós vamos tirar o celular na hora do almoço. Recolhe as cestinhas, vai ficar emburrado, tem importância, mas depois eles vão ver a importância de conversar, de ter diálogo na mesa. A gente não mastiga a comida. A gente nem vê o que está comendo. E a gente nem vê o que consome aqui. E quando vê, você está frustrado com a sua vida. Nós temos que utilizar isso aqui a nosso favor. Né, mas não contra nós, então tudo tem um peso e uma medida. Estou ficando muito tempo? Tira você mesmo. Então, o quanto nós precisamos nos reconectar com aquilo que nos faz bem. Entendeu? Qualquer coisa que você goste. Ah, eu gosto de pintar a tela, mas eu não sei pintar. Pinta! Eu gosto de pescar. Vai pescar. Ah, eu gosto de, sei lá, plantar hortelã. Vai plantar hortelã. Entendeu? Nós precisamos nos reconectar com quem nós amamos e com a natureza, tá bom? Mergulhem na poética da vida, leiam. Nós lemos mal. Como que você chama? Denise. Obrigada. Prazer, foi ótimo. Tchau, obrigada. Não desistam, tchau. Não desistam de vocês, não desistam da vida e não desistam de desfrutar dos momentos que vocês têm a oportunidade, seja com um amigo, seja com um parente, seja com um animal, seja com um lugar. Volta no lugar, não vai ter aquela mesma magia de quando era criança, mas volta, reconecte com as memórias de vocês, tá bom? E uma salva de palmas para os professores, né, gente? Se não fosse vocês, o que seria desse país? Tá bem?